hoje sobre a tomografia computadorizada, né? E especificamente da parte do abdômen, onde nós vamos estar falando sobre alguns critérios, né, de posicionamento para a realização desse exame, tá? Que é particularmente aí um exame muito solicitado, tá? Vocês vão perceber que é um tipo de exame comumente realizado, né? E principalmente com a utilização do meio de contraste, tá? E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter aí, né, uma grande facilidade para a realização do exame. Só que existe alguns critérios, né, que a gente tem que pegar de uma forma com qualidade, que é a questão, né, do tempo para aquisição do exame, né, o corte onde nós vamos realizar, né, ali no momento certo, ok? Então, né, nós vamos estar falando, né, aqui o posicionamento do nosso paciente, né, que ele ficará posicionado. Aqui, vocês observando, para a realização desse exame, o nosso paciente ficará, né, em decúbito dorsal. Lembrando que a cabeça do paciente entrará primeiro, tá? Os braços do paciente deverá ficar bem elevados e o laser central coincidindo no plano médio sagital do paciente. Professor, mas por que os braços têm que ficar elevados? É justamente porque eu tenho a região abdominal e eu também tenho aqui, né, o antebraço do paciente, que vai atrapalhar no momento de realizar o corte. Então, para que ele não fique evidente na imagem, é necessário que, né, faça a elevação dos membros superiores. Boa parte dos departamentos em radiologia, a cabeça do paciente entra primeiro. Mas também tem como nós realizarmos esse exame com os pés entrando primeiro. Tá? Também não teria nenhum problema. Só que o que eu passo para vocês, pessoal? Você tem que identificar isso lá na hora de você poder, né, iniciar os seus protocolos, porque o aparelho te pergunta qual é a posição do paciente, como que o paciente está na mesa, e aí a gente tem que especificar certinho, tá? Então não tem problema se os pés entrar primeiro, mas desde que vocês, né, identifiquem isso no aparelho. Para o abdômen total, a gente vai pegar os cortes desde o processo tifoide até a sínfise pubiana. Processo tifoide ao pubis, tudo bem? Então, o abdômen total vai do processo tifoide ao pubis. Quando fala só abdômen superior, é porque eu só vou pegar a anatomia visceral da região superior, altura ali, né, das alças intestinais. Só que quando realiza-se comumente a tomografia, nós vamos pegar, né, os cortes totais, desde o tifoide até o abdômen total, né, desde o processo tifoide até a sínfise pubiana, né, que é o abdômen total. Então, nós temos algumas indicações clínicas, a maioria dos exames que vocês estão observando, todos eles são com a utilização do contraste, tá, pessoal? É importante a utilização desse meio de contraste. Por quê? Porque a maioria das patologias, principalmente como câncer, qualquer tipo de infecção, nódulo, estudo de estadiamento, né, uma dor abdominal sem nenhuma especificidade, paciente com, né, cálculo renal, então são todas essas indicações onde nós devemos realizar utilizando o meio de contraste, tá? Então é raro você realizar uma tomografia do abdômen sem a utilização do meio de contraste. Por isso que é uma coisa que eu vou bater muito na tecla, em relação ao tempo de vocês poderem realizar, né, os cortes dos exames para vocês poderem pegar uma fase, né, completa, uma fase correta, tá? Então aqui nós temos a maioria dos nossos pacientes são pacientes com perfil para a utilização do contraste e todo aquele critério a gente tem que realizar, né? Anamnese, saber se o paciente realmente tem alergia a iodo, se o paciente é diabético faz uso de metformina, se o paciente é renal crônico, né? Se o paciente ele realiza, né, se ele faz hemodiálise, se ele faz a hemodiálise, nós não podemos marcar o exame, né, logo depois da hemodiálise, sim,
horas antes dele fazer a hemodiálise, porque a hemodiálise ela vai eliminar o contraste, ok? Então vocês observando o posicionamento que eu falei para vocês, né, com os pés entrando primeiro. Tem algum problema eu realizar dessa forma? Não, não tem problema nenhum, tá? Desde que você especifique para o aparelho. Só relembrando, né, aqui nós temos todos os botões de comando, aonde eu vou alinhar o plano médio sagital do paciente no laser central do aparelho e o plano médio coronal no laser lateral do aparelho. Como eu vou realizar o exame com os pés entrando primeiro, é importante que aqui vocês observando que a bomba de infusão, que é a injetora, né, de 2 bicos ou 2 cabeças, né, onde entra contraste e também soro, nós temos que estar bem esperto onde ela tem que estar próxima ao acesso do paciente, ou seja, próxima ao braço do paciente, porque aqui nós vamos utilizar um acesso periférico, né, aonde vocês vão determinar lá do console a aplicação desse contraste, tá? Então essa bomba de infusão ela tem que estar próxima aos membros superiores do paciente. Então, independente da forma que vocês posicionarem, vocês têm que colocar essa bomba injetora próximo, né, ao acesso do paciente. Se for ao contrário, a cabeça entrando do outro lado, vocês obviamente vão ter que pegar essa ferramenta que é a injetora e levar ela para o outro lado do aparelho, né? Tá bom? Aqui vocês observando, a preparação a gente pode realizar com a cabeça entrando primeiro, não tem problema nenhum, desde que os membros superiores do paciente estejam elevados, tá? Nós temos que elevar os membros superiores do paciente para a realização desse exame. Ah, professor, mas se o paciente ele tiver, né, com uma suspeita ali de fratura, um paciente politrauma, se for nesse caso um paciente com fratura, né, ou um paciente politrauma que ele realmente não consiga mexer nada, tudo bem, é justificado. Agora, não dá para a gente poder fazer um exame como esse, pegando a região do antebraço, pegando ali o úmero, cotovelo do paciente, porque ele está com os braços esticados, na realização de uma tomografia do abdômen. Então, né, paciente politrauma, tudo bem, mas paciente ambulatório, não, tá, pessoal? Então, nós devemos realizar isso tudo no pé da letra. Aqui vocês estão observando, né, os cortes para abdômen superior vai até a crista ilíaca e os cortes, tá, para abdômen total vai até a altura da sínfise pubiana. Então nós vamos finalizar os cortes na altura da sínfise pubiana, tá? Então para abdômen total nós vamos realizar esses cortes até na altura do pubis. Aqui a gente observando, né, uma parte rápida da anatomia, né, principalmente aqui, né, no sistema, a parte muscular, nós temos alguns músculos, vocês observando, né, nós temos abaixo dos músculos, nós temos essa região que vocês estão vendo, né, que é a camada de gordura, que é aqui, né, todo o tecido adiposo que protege toda essa região das alças intestinais, e vocês percebendo que retirando as alças intestinais, né, nós temos praticamente, né, a outra parte, né, de tecido adiposo, onde seria aqui também, onde vocês também vão observar nessa altura a coluna lombar. Então a parte complexa que a gente vai poder estudar é a questão, né, do intestino delgado, que ele realmente é complexo justamente pela sua, né, forma anatômica, mas de qualquer forma a gente sabe muito bem a localização dele, então, né, a gente não consegue estudar detalhes sobre as alças, assim, de uma forma, né, pegar o fluxograma dessas alças, justamente porque, né, elas são totalmente desconfiguradas, né, a sua sequência, mas de qualquer forma a gente consegue ter um bom diagnóstico do sistema gastrointestinal. Bom, nós temos aqui os protocolos, né, onde nós vamos ter que realizar toda a aquisição de imagens uma vez que nós realizamos exames de tomografia com contraste. Esse contraste que vocês estão vendo aí, né, é o contraste que nós vamos utilizar, que é o contraste, né, iodado. Esse contraste iodado, ele pode ser iônico ou não iônico. Tudo bem, pessoal? Então, o que que acontece?
nós vamos iniciar realizando uma tomografia sem contraste. É óbvio que antes de realizar, nós temos que ter a nossa anamnese, tá, preparada, tá, para a gente poder iniciar aqui todo o fluxo do exame. Então, primeiro eu inicio o exame realizando a tomografia do abdômen sem contraste. Logo depois, né, para eu poder realizar toda a sequência completa, eu vou fazer uma tomografia do abdômen, né, utilizando ali o contraste de forma arterial. Então depois eu vou fazer a TC do abdômen com contraste em fase arterial, onde eu vou estudar especificamente as artérias do nosso corpo. Nós temos um tempo para isso, após a aplicação do contraste, nós temos um tempo. Nós vamos realizar a portal onde nós vamos estudar especificamente a região hepática, né? Nós vamos estudar, por exemplo, a região esplênica, nós vamos estudar não a artéria, mas nós vamos estudar as veias do nosso organismo, do nosso corpo. A fase equilíbrio, né, que já é uma fase que podemos classificar como uma fase de excreção, onde nós vamos estudar os rins do paciente, todo o sistema, né, excretor. E também a fase tardia, que é o momento onde o contraste ele está praticamente na bexiga, né, pronto para ser evacuado. Então, nós temos um critério, né, para a utilização dessas fases, onde vocês vão basear bem dentro do estudo da anamnese uma fase que seria fundamental para vocês não perderem nesse exame. Eu dou um exemplo para vocês, onde nós temos um paciente com tumor hepático. Nós sabemos que a fase portal ela é fundamental para o diagnóstico, porque o paciente possui uma doença hepática. O paciente possui uma litíase. Eu sei que a fase equilíbrio ela é fundamental, tanto equilíbrio quanto tardia. O meu paciente possui um aneurisma de aorta, então eu sei que a fase arterial ela é a fase assim que podemos dizer padrão ouro para o exame. Então nós devemos entender cada uma dessas fases, justamente porque são essas fases que vai me dar ali uma segurança na realização do exame, ok? Aqui, né, eu tenho a fase sem contraste, conforme eu já mostrei isso para vocês na matéria de anatomia aplicada, mas a gente reforça. Eu tenho aqui a fase sem contraste. Nessa fase sem contraste, vocês estão vendo que a artéria aorta ela não tem nenhum preenchimento de contraste, tá? Porque é uma fase sem contraste. Logo depois eu tenho aqui, com 25 segundos, essa fase que é chamada de fase arterial. Fase arterial porque eu tenho a artéria aorta muito densa com esse contraste, né? Eu tenho a artéria aorta, onde ela está cheia de contraste, né? E esse contraste vocês percebem que está na mesma densidade aqui, por exemplo, né, da coluna do meu paciente. Então, essa artéria, onde o contraste está bem denso nessa região, prova, né, que essa fase ela é a arterial. Quando eu vejo toda a região hepática ramificada, cheia de contraste, né, vocês observando bem, e aqui a minha arterial ela perde um pouco a sua tonalidade, eu tenho essa fase, que é a segunda fase, que é a fase portal. Essa fase portal, ela acontece entre 50 a 60 segundos, uma fase bacana, tá? Então, o contraste vai deixando as artérias e vai começar a ramificar as veias, tá? E a partir do momento que ele ramifica as veias, que ele entra em contato com as veias, nós já temos aí a fase portal. A fase equilíbrio que vocês estão vendo, eu tenho a artéria aorta, onde ela praticamente está finalizando o seu ciclo com contraste. E também a região hepática, vocês estão percebendo que ela não está tão ramificada com a presença do contraste, porque esse contraste, em poucos segundos, ele já vai começar a migrar para os rins do paciente. Então eu tenho, nesse momento, uma fase que é chamada de equilíbrio. E logo depois do equilíbrio, após 4 minutos, 5 minutos, eu já terei a última fase, que é a fase tardia. Ok? Então é uma forma de vocês diagnosticarem todas as estruturas anatômicas da região abdominal, realizando todas essas fases. Mas lembre-se que nós podemos otimizar o critério de exposição ao paciente,
uma vez que nós realizamos esses exames, por exemplo, de uma forma mais, sensata. Ou seja, o paciente está com litíase, eu posso realizar uma fase equilíbrio que eu terei um bom diagnóstico e pular as outras duas fases as duas primeiras fases. Então isso é uma situação que com certeza vocês vão ver que no dia a dia vocês vão perceber essa importância, tá? Então eu tenho na altura do tórax, vocês observando, estruturas como pulmão direito, pulmão esquerdo, nós temos aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, nós temos a aorta descendente, nós temos aqui o corpo vertebral, tá? Estruturas comumente, que vocês já conhecem. Eu começo a estudar estrutura anatômica a partir do momento que eu vejo aqui o lobo direito do fígado. Eu estou deixando de estudar a região do coração e começando a estudar a região hepática, tá? Então aqui eu já tenho o início da região abdominal. Vocês observando aqui, eu tenho aqui a região hepática, tá? Essa região... Opa, meu mouse aqui tá... Deixa eu passar a borracha aqui, pessoal, desculpa, porque meu mouse perdeu a sensibilidade. Então, vamos lá, retornando. Eu tenho aqui, vocês observando a região hepática, que vocês estão vendo, dividido pelo lobo esquerdo do fígado e o lobo direito do fígado, Eu tenho aqui a região do esôfago e a artéria descendente. No momento é descendente, a partir do momento que deixa os pulmões aqui, tanto o direito quanto o esquerdo, eu vou ter, a artéria abdominal. Então, vocês observando, eu vejo com propriedade aqui o fígado do meu paciente, tá? Eu vejo o fígado do meu paciente e além de visualizar o fígado do meu paciente, eu tenho aqui, ó, próximo a ele a região do estômago, tá? Opa, foi muito, Eu tenho aqui a região do estômago. Deixa eu apagar novamente e desenhar de novo para vocês. Eu tenho aqui a região do estômago. Essa região do estômago que vocês estão vendo em amarelo aqui, tá? Fica próxima à região do fígado, porque justamente nessa altura posterior aqui, ó, nós vamos ter a presença da região do baço, tá? Então, em cortes mais baixos, mostrando para vocês, eu tenho a região hepática, que eu vou colocar de vermelhinho, a região hepática, dividida entre o lobo esquerdo e o lobo direito. Eu tenho aqui em amarelo a região do estômago, tá? E tenho em azul a região do baço, tá? E a aorta descendente que vocês estão vendo aí. Então são estruturas básicas que vocês estão visualizando, para tomografia do abdômen. Eu tenho aqui o baço, eu tenho aqui o estômago e eu tenho uma parte de uma região importante que é a região aqui do baço. E eu tenho aqui a região do fígado. Tudo bem, meus queridos? Tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui, a região do píloro, é porque eu tenho aqui, o estômago que ele está conectando com a região do antro pilórico, tá? Está conectando com a região antropilórica. Tudo bem? E aqui, nós temos, observando novamente, eu tenho aqui o lobo, direito do fígado. Aqui eu tenho o lobo esquerdo, tá? Eu tenho o baço do paciente, que vocês estão vendo, e eu tenho aqui a região, a outra partezinha, que é a parte do pâncreas. E aqui a continuação da região pilórica, tá? Que logo após passou isso aí, essa região se tornará a região do duodeno. Tá? Em cortes bem mais baixos, bem mais baixos, eu tenho a região do fígado. Lá embaixo do fígado, eu tenho uma outra região importante que a gente tem que avaliar, que é essa regiãozinha pequenininha aqui, que é a vesícula biliar, ok? Isso que vocês estão vendo aqui são as alças do intestino delgado. Essas alças que vocês estão vendo aqui são alças do intestino grosso, tá? E essa região que vocês estão vendo aqui é a região do baço. Além que eu tenho, outras regiões aqui, que é a região do rim direito e a região do rim esquerdo. Tá?
mais cortes para vocês verem, onde eu tenho aqui a região do fígado. Eu tenho o fígado. Eu tenho a região da vesícula biliar, tá? Eu tenho aqui a região do baço. Eu tenho aqui a região do intestino grosso, né? Em específico o cólon transverso, porque começa de um lado e vai até o outro. Eu tenho aqui alças do intestino delgado, que vocês estão vendo aqui, as alças do intestino delgado, tá? Eu tenho o rim, tá? Esquerdo e eu tenho o rim direito. Ok, galera? Tá? E, né, a parte final do fígado, aqui eu tenho o intestino grosso, que vocês estão vendo. Eu tenho alças da região do intestino delgado. Tudo isso aqui são alças, tá? Eu tenho aqui o rim esquerdo e o rim direito,